Capítulo 16 do livro Campo de Batalha da Mente. Meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente. Mentalidade de deserto. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, versículo 18. Os israelitas não tinham uma visão positiva para a vida deles, nenhum sonho. Eles sabiam de onde tinham vindo, mas não sabiam para onde estavam indo. Tudo era baseado no que eles haviam visto e podiam ver. Eles não sabiam ver com o olho da fé, ungido para trazer libertação. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os de coração quebrantados, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Venho de um passado de abusos, cresci em um lar disfuncional. Minha infância foi cheia de medo e de tormento. Os especialistas dizem que a personalidade de uma criança é formada nos 5 primeiros anos da sua vida. Minha personalidade era uma desordem. Vivia em simulação atrás de paredes de proteção que eu tinha construído para impedir que as pessoas me ferissem. Eu estava trancando os outros do lado de fora, mas estava também me trancando por dentro. Eu era uma controladora, tão cheia de medo que a única maneira que podia enfrentar a vida era sentir que estava no controle e então ninguém podia me ferir. Como jovem adulta tentando viver para Cristo e seguir o estilo de vida cristão, eu sabia de onde tinha vindo, mas não sabia para onde estava indo. Sentia que o meu futuro seria sempre frustrado pelo meu passado. Pensava como poderia alguém que tem o tipo de passado que eu tenho estar algum dia realmente bem? É impossível. Entretanto, Jesus disse que ele veio para curar todos aqueles que estavam doentes, com o coração despedaçado, machucado e ferido, aqueles que estavam esmagados pela calamidade. Jesus veio para abrir as portas da prisão e libertar os cativos. Não fiz nenhum progresso até que comecei a acreditar que poderia ser liberta. Tinha de ter uma visão positiva para a minha vida. Tinha de acreditar que o meu futuro não estava determinado pelo meu passado ou mesmo pelo meu presente. Você pode ter tido um passado miserável. Você pode até mesmo estar em circunstâncias negativas e depressivas. Você pode estar enfrentando situações tão más que parece que você não tem razão real para ter esperança. Mas eu lhe digo ousadamente, seu futuro não é determinado pelo seu passado ou pelo seu presente. Adquira nova mentalidade. Creia que com Deus todas as coisas são possíveis. Lucas 18, versículo 27. Com o homem, algumas coisas podem ser impossíveis, mas nós servimos a um Deus que criou tudo o que vemos do nada. Hebreus 11, versículo 3. Dê-lhe o seu nada e veja-o entrar em ação. Tudo de que ele precisa é a sua fé nele, e ele fará o resto. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos teus ouvidos. Isaías 11, versículo 1 ao 3. Não podemos julgar as coisas corretamente pela visão dos nossos olhos naturais. Devemos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir as coisas espirituais. Precisamos ouvir o que o Espírito diz, não o que o mundo diz. Permita que Deus lhe fale sobre seu futuro, não qualquer outra pessoa. Os israelitas olhavam e falavam continuamente sobre como eram as coisas. Deus os tirou do Egito pelas mãos de Moisés, falando-lhes por meio dele sobre a terra prometida. Ele queria que eles mantivessem os olhos fixos no lugar para onde estavam indo e fora do lugar onde haviam estado.
Vamos examinar algumas passagens que retratam claramente a atitude errada deles. Qual é o problema? Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e se queixaram da situação, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Números, capítulo 14, versículo 2 e 3. Encorajo-o a estudar essa passagem cuidadosamente. Observe como esse povo era negativo, queixoso, pronto para desistir com facilidade, preferindo voltar à escravidão a continuar através do deserto até a terra prometida. Na verdade, eles não tinham um problema, eles eram um problema. Maus pensamentos produzem más atitudes. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos pela praga perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? Números 20, versículo 2 ao 4. É fácil ver por meio das suas palavras que os israelitas não estavam confiando em Deus, de maneira alguma. Eles tinham uma atitude negativa de fracasso. Eles decidiram que iriam fracassar, antes mesmo que tivessem realmente começado, simplesmente porque cada circunstância não era perfeita. Eles exibiram uma atitude que veio de uma mentalidade errada. Más atitudes são fruto de maus pensamentos. Falta de atitude e de gratidão. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente, deprimido, muito desencorajado no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão, vil, desprezível, insubstancial? Números 21, versículo 4 e 5. Juntamente com as outras atitudes más que já vimos nos versículos anteriores, nessa passagem nós vemos evidência nos israelitas de uma tremenda falta de gratidão. Os filhos de Israel simplesmente não poderiam deixar de pensar sobre o lugar de onde eles tinham vindo e onde haviam ficado por tempo suficientemente longo para chegarem onde eles estavam indo. Teria ajudado se eles levassem em consideração seu patriarca Abrão. Ele passou por algumas experiências desapontadoras em sua vida, mas não permitiu que elas afetassem seu futuro negativamente. Com contendas, não há vida. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra, tornando mais difícil se obter forragem. Então disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem irrigada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e ele partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Gênesis capítulo 13, versículos 7 ao 11. Abraão conhecia os perigos de viver em luta, portanto, ele disse a Ló que eles precisavam se separar para andar em amor e assegurar-se de que não haveria luta entre eles no futuro. Abraão permitiu que seu sobrinho escolhesse o vale que queria primeiro. Ló escolheu o melhor, o Vale do Jordão, e eles se separaram. Devemos nos lembrar que Ló nada tinha até que Abraão abençoasse. Pense na atitude que Abraão poderia ter tido, mas escolheu não ter. Ele sabia que
Se agisse adequadamente, Deus tomaria conta dele. Levante os olhos e veja, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15. Essa passagem revela claramente que Deus queria que Abraão olhasse para cima, do lugar onde estava para o lugar que Deus queria levá-lo, mesmo que ele se encontrasse em circunstâncias menos desejáveis depois da sua separação do seu sobrinho. Abraão teve uma atitude correta sobre sua situação e, como resultado, o diabo não poderia impedir as bênçãos de Deus para ele. Deus lhe deu ainda mais possessões do que ele tinha antes da separação e o abençoou poderosamente de todas as maneiras. Encoraje-o a olhar positivamente as possibilidades do futuro e começar a chamar à existência as coisas que não existem, como se existissem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Pense e fale sobre o seu futuro de forma positiva e de acordo com o que Deus tem colocado em seu coração e não de acordo com o que você viu no passado ou até mesmo está vendo no presente.